Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Fabrício, sou arquiteto de soluções da Syncidia, focado principalmente, e a parte que eu mais gosto, migração, legado e fazer desacoplamentos de monolitos. É a parte que mais me interessa, já estou na área há mais de 20 anos e um dos principais objetivos é a gente passar um pouco de experiências e por que itens essenciais? Porque pelo menos isso tem que sair daqui com um to-do list para vocês começarem a tocar a parte de segurança da infra de vocês. Bom dia, porque eu não almocei ainda, ele já almoçou. Então, eu sou o Flávio Pimenta, também sou arquiteto de soluções da Syncidia. Venho aí do mundo Java, desenvolvimento, aquele desenvolvedor que ajudava o coleguinha a configurar o ambiente, de repente estou configurando o ambiente junto. Trabalho hoje com soluções de meio de pagamento, né? Já estou em 3 clientes aí de meio de pagamento da Syncidia, hoje estou alocado em Porto Alegre, apesar de ser da base Campinas, estou nesse circuito. Sempre envolvido nos eventos de tecnologia, TDC, APIX, também estava na Campus Party aí esse ano falando sobre segurança. Segurança, performance, infra como código são assuntos que me interessam bastante. E hoje, na nossa agenda aqui, a gente vai falar um pouquinho aí eu vou trazer alguns problemas e depois deixo para o Fabrício apresentar as soluções. Como o Fabrício falou, a gente tem o intuito aqui de, se você não está ainda preocupado com segurança, se você já se preocupa, aqui são alguns pontos de atenção mínimos para você realmente começar a colocar em prática para ter aí uma vida tranquila aí no seu dia a dia, né? A nossa agenda está aqui, eu trago alguns cases, falo um pouquinho sobre alguns riscos, depois o Fabrício vem falar com alguns pilares e algumas soluções e como o nosso produto também pode ajudar. Eu achei que eu já estava nesse slide aqui, não, espera aí. Não é esse, era o principal, né, o maior, pronto, agora sim. Então, como eu disse, essa agenda... Bom, vou apresentar alguns cases. Muito do nosso cenário a gente não consegue começar um projeto novo ou algo novo, mas a gente sempre consegue mostrar sempre a parte melhor para o cliente. A gente começa com essa tirinha aqui, né, onde você mostra tudo que está muito bonito, mas por dentro ali a gente não costuma mostrar a cozinha das nossas aplicações, né? E quando a gente tem esse cenário, a gente tem que se preocupar bastante, principalmente com segurança, para não expor isso e não ter problemas por conta disso, tentar deixar a cozinha ali o mais arrumada possível, né? Senão a gente tem alguns cases desastrosos aí, famosos. Esse é um deles, uma empresa que tem, né, um marca-passo que é controlado remotamente e que tinha algumas brechas que poderia matar um paciente dependendo do código que entrasse ali, né? Então, isso é algo bem drástico e envolve a vida das pessoas, né? Então, segurança tem que estar presente aí em todos os cenários. Mais um case que também ficou bem famoso. Aplicativos que você usa para monitorar as suas atividades e o percurso que você fez durante um treino, você poderia ter acesso a dados de localização de militares e funcionários de inteligência, que são informações aparentemente inocentes, mas que podem colocar em risco aí a vida desses profissionais que tem a localização aí como um dado sensível, como algo sigiloso, né? Também agora os ladrões com automatização já conseguem invadir carros e levar os carros sem precisar de chave. Então aqui foi um case também que ficou famoso com os caras invadindo o carro sem precisar da chave, destravando as portas, né? Uma estratégia boa para você que está começando e quer, apesar de já ter feito todas as suas validações, quer ter um teste a mais, botar a sua API à prova, faça um desafio ou comece a recompensar profissionais que encontram brechas na sua API, por exemplo, né? Então, um caso que foi recente aí com a Tesla, onde eles abriram isso e, através de vulnerabilidade de browser, conseguiram hackear algumas informações e fazer algumas coisas nos carros, né? E quem invadiu ganhou um Tesla de presente.
Ficou meio ambíguo. Então, essas preocupações são cotidianas aí no nosso dia a dia. Quando a gente tem um cenário de API, a gente tem mais ou menos essa arquitetura aqui, onde você tem um app, um front-end que vai fazer um consumo aí de uma API, né? Ou de um conjunto de APIs que vão acionar um back-end, um software que está por trás. E nesse caminho a gente tem entre o app, entre front-end e API, né, grandes chances aí de sofrer uma espionagem ou manipulação dos dados que chegam na API. Quando você já está na camada de API, você pode ter problemas com autorização e também com um uso massivo, excessivo. E no seu back-end, você também pode ter problemas de disponibilidade e também algumas vulnerabilidades, né? Do que eu vou entrar em detalhe agora. Primeiro, que todo mundo conhece, de autorização e autenticação, né? A autenticação, cara, é o usuário senha, o token. Você tem que ter um servidor de autenticação, tem que se preocupar com o seu servidor de autenticação, o controle de tokens e a sua gestão de autorização, né? Muitas vezes a autenticação está blindada, mas como que você autoriza a sua aplicação? Você desenvolve do zero, reinventa a roda, já usa o que o mercado tem de melhor para oferecer. Então, esse é um ponto que nem o Google escapou, né? O Google já teve alguns problemas de phishing aí com o Google Docs recentemente, e é um ponto que sempre fica no radar aí das grandes corporações. Ataques que causam problemas de indisponibilidade, como o DDoS e o uso de crawlers. O DDoS, quando realmente você está sendo atacado para ser derrubado, vem requisição de tudo quanto é lado, você não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que pensar que isso pode acontecer e que isso vai acontecer em algum momento, fatalmente. E crawlers que cada vez mais estão mais inteligentes, automatizados, para trazerem requisições, na maioria das vezes, para extrair dados. Se uma credencial vaza, um crawler consegue te acionar de vários IPs, de várias regiões, de várias infraestruturas diferentes, para consumir a sua API e extrair dados. Então, você tem que estar preparado para isso. Um cenário típico aí de um crawler de DDoS é esse diagrama, né? Essa anatomia aí de um ataque ou de um uso de crawler massivo para extrair dados ou simplesmente derrubar o serviço, né? Uma vulnerabilidade muito conhecida e que ainda acontece demais é o famoso SQL Injection, que no mundo de APIs, através de injeções no Query Parameter, você consegue chegar ao banco de dados e executar, escalar privilégio e ter alguns problemas. Aqui é um exemplozinho do que acontece. Você consegue, dependendo de como está o seu back-end, passar uma instrução SQL embutida no Query Parameter e ter problemas aí no seu banco de dados. Então, esse é um ponto mínimo de atenção aí que todo mundo precisa ter. O famoso CSS, Cross-Site Scripting, que atinge tanto o front-end, a comunicação com as APIs e também o back-end. Fazer um SSH remoto, por exemplo, com XSS é muito simples, e se você não tem sua infra e não tem sua camada de firewall muito bem configurada, você pode ter grandes problemas com isso, principalmente na hora de escalar privilégios. E é um usuário que é simples, um usuário de leitura, ele se torna um administrador ali e te coloca em risco, principalmente no vazamento de dados, né? Esses são, acho que, alguns dos principais pontos aí que a gente queria trazer sobre problemas. Aqui um diagrama, né, de como acontece o SSH reverso aí no ataque XSS. E os problemas são esses, né? Esses são os mais conhecidos, o que a gente mais vê no dia a dia. E agora o Fabrício vai trazer aqui algumas estratégias para solução e mitigação desses problemas. Vai lá. É o verde do meio aí, grandão. Tá. Isso aí. Bom, primeiro, vamos setar a expectativa. Não existe uma bala de prata, tá? Então, não vamos tentar atacar tudo. E, por outro lado, também não vamos reinventar a roda ou mudar de emprego, criar uma nova empresa. Existem até algumas estratégias muito interessantes que algumas grandes corporações estão criando pequenas startups internas e reescrevendo toda a sua solução ou pequenas partes da sua solução. Então, assim,
o que eu vou passar para vocês são itens essenciais, pilares para essa transformação. Vão ter alguns project manager no meio do caminho, vão ter alguns cloud architects tentando domar esse dragão, mas assim, vamos tentar chegar num meio comum e vamos também mitigar os seus principais problemas. Para isso, a gente está trazendo uma visão de divisão do problema. Vamos encarar toda a parte de segurança por pilares. E para cada pilar, vocês tentam focar o que é mais coerente do seu negócio. Não vamos tentar fazer uma coisa absurda de segurança, porque, em contrapartida, a gente também tem que pensar no nosso consumidor, o interno e o externo. E aí, uma analogia muito bacana. Não vamos tentar ser pouco seguro para ter maior comodidade para o seu parceiro, para o seu cliente interno. Também não vamos tentar ser muito seguro e o teu cliente interno e externo ter uma grande dificuldade de consumir seus serviços. Vamos tentar, neste momento, chegar na casinha de madeira, no essencial e também, principalmente, monitoramento. O primeiro canal, que é o primeiro pilar, que é a parte de segurança, básico, pessoal. Vamos colocar o HTTPS e, se é um item muito relevante para o teu negócio, vamos tentar pôr um two-way, ou seja, certificado nas duas pontas. Tá? No mínimo, para o teu back-end com o gateway. Tá? Um ponto até queria deixar bem claro, independente de Sensidia ou de outros gateways, vamos tentar colocar isso como um pré-requisito para a contratação de um gateway. Se você está expondo o seu back-end e o seu gateway está em cloud, tenta estabelecer uma conexão segura. HTTPS hoje, simplesmente de um lado, não é mais 100% garantia. Tá? Vamos tentar colocar certificado nas duas pontas. Tem prós, tem contras. Essa apresentação vai para vocês vão poder ver mais no detalhe, mas tenta mitigar esse item do canal. Um outro ponto é a parte de autenticação. Nem toda a stack definida na RPC do ALF é aceitável para qualquer item de autenticação que vocês precisam. Então, se vocês estão expondo APIs internas, tenta focar no Client Credential, porque é interna. O teu público você já conhece e já acompanha. Tá? Mas se vocês forem expor a tua API, fazer uma exposição no seu Dev Portal, tenta trazer sofisticação, do qual não vá para a casinha de alvenaria mais complexo, mas tenta, no mínimo, colocar um Authorization Code ou um Implicit, que seria uma junção com outro autorizador. É bem interessante vocês ponderarem qual é o fluxo que vocês querem fazer a autenticação. Não basta autenticar sem saber o que ele está acessando. E aí não existe uma definição muito clara no mercado. Talvez vocês tenham que fazer a sua implementação da autorização. Então, tenta dividir o seu público em pequenos, ou melhor, a sua API em pequenos planos, do qual você consiga endereçar esses planos nas suas apps. Então, você sabe que a tua app do teu parceiro ou app interno vai acessar exatamente aquela API e aquela operação. Não reescreva a tua API com operações distintas, sendo que no fim é a mesma API. Use a mesma API com as mesmas operações e crie planos para determinar o que cada app acessa na tua API. Porque lembrando, se você fizer cópia da sua API, tirando algumas operações, o que você vai ganhar? 2 APIs para dar manutenção. Então, vamos tentar mitigar e ver exatamente o que vocês precisam. Melhor camada, plano. Aí, só uma dica, a plataforma da Sensidia tem, mas é só uma visão. Tenta dividir os seus planos no mérito de negócio e no mérito técnico. Tá? A gente tem até na Sensidia alguns cases que muitos clientes usam os nossos planos para poder determinar a quantidade de request por dia, ou por hora. Ou o Sandbox tem um plano determinado para ele usar as APIs do cliente, só que se é Sandbox, ele tem acessos mais limitados. Então, tenta estabelecer isso. Ou até mesmo cobrança por request. Você pode monetizar a tua API com planos bem definidos. O outro ponto, e aí talvez é a maior preocupação no primeiro momento, mas você esquece os outros pilares, é o conteúdo trafegado.
Então, use criptografia, legal. Só que lembrando da casinha, tá? A casinha, se você for na estratégia assimétrica, é uma estratégia muito mais complexa, porém muito seguro, que é aquela estratégia de chave privada e chave pública, mas talvez a simétrica já resolva o teu problema. E se o seu back-end não está preparado para criptografia, coloca um facade ou um gator para poder fazer essa descomplicação do seu back-end. Todo o teu parceiro vai falar contigo criptografado e o teu gator traduz isso para o teu back-end trabalhar. Lembra lá dos software engineers tentando domar o legado? Deixa o gator fazer isso para vocês. É uma estratégia interessante. Se vocês não têm um gator, crie um facade para fazer isso. Criptografe. Ainda mais essas leis agora de dados sensíveis. Vocês têm que ficar sempre antenado nisso. Uma outra parte que é bem simples e talvez seja fácil de implementar é você usar estratégias de Unique Request ID, que é você garantir que o request que você disponibilizou para o teu parceiro executar, vai executar apenas uma vez. E se ele executar, você consegue rastrear isso. Você sabe exatamente o que ele executou. Então, tem clientes que usam essa estratégia para carrinho de compra, para saber o que ele fez naquela compra, naquele carrinho de compra de várias compras, ou tem cliente que usa isso para permitir um request apenas. Porque vai que alguém intercepta esse pacote, consegue identificar o ID, vai tentar fazer um clone dessa sua requisição por benefício dessa pessoa, só que o gator ou o back-end não vai aceitar porque o ID já foi usado. Então, isso é uma coisa bem interessante de utilizar e de baixa complexidade. Só que assim, eu estou trazendo vários itens, vários pilares e várias complicações de governança. Pessoal, muita gente fala de DevOps, mas assim, eu vou um pouco além. Comece a observar o teu time de operações, de dev e de operações, também tem um time de segurança, acompanhando esse time de operações. Então, para quem não conhece, tenta colocar o conceito de DevSecOps. Coloca o time de segurança efetivamente na tua esteira e acompanhando também a tua operação. Tá? Porque, afinal de contas, está evoluindo todas as tecnologias. E você, da mesma forma que você está evoluindo, você está saindo do monolito, está entrando no microserviço. Para quem estava na palestra anterior, que estava falando sobre a Super Nani de análise dos seus microserviços, o que ele está fazendo, se você está expondo e outros parceiros estão utilizando as suas APIs, no fim, quem está provendo isso é teu back-end e teu microserviço está escalando. Então, tem microserviço que pode escalar infinitamente, vários pods. E aí, como você vai monitorar isso? O DevOps não aguenta. É importante, se não começou, comece. O que você tem que trazer é a segurança para o teu Dev e para o teu Ops. Alguns insights, bem na linha de to-do, que eu aconselho vocês na implementação do DevOps, para atender os pilares que eu estou mencionando para vocês. Primeiro ponto, numa linha de Dev. Disponibilize SDKs. Programador, as raízes, enfim, programador normalmente não gosta de ler documentação. Normalmente. Quem já foi no Stack Overflow e foi direto no exemplo? Todo mundo vai. E, inclusive, o ano passado, o pessoal estava soltando exemplos hackeados. Então, o cara não via, não entendia, colocava lá na sua infra e hackeava a tua infra com o teu código copiado. Isso acontece. Então, toma muito cuidado. Lê documentação. O programador, às vezes, não vai querer ler essa documentação. Então, facilite para o teu público-alvo. Disponibilize SDKs, disponibilize exemplos, tenha um Dev Portal. O seu dev interno, externo, enfim, o curioso, ele vai gostar disso. Ele vai pegar o SDK que você vai fornecer, porque você é o provedor, para funcionar, para utilizar a sua solução. Dev Portal, gente. Sobe um WordPress, sobe um Joomla, um Drupal e crie seu Dev Portal. Tá? Disponibilize a sua documentação. CMS aí são free e você consegue pegar vários templates. Tá? Eu mesmo, quando eu tive a minha empresa, eu fiz muito rápido isso e um dia eu já estava com a minha documentação disposta. Faça isso para todos.
faça a separação das camadas da sua solução. Então, tenha muito bem definido os apps, as APIs, o gateway e toda a parte de software de utilização. Lembra, se você tem um monolito, segregue ele e escale. Só lembra que a tua limitação está na infra quando você está expondo microserviços e APIs do monolito. Então, eu estou com um projeto aí que a gente está estimando, fazendo desenho arquitetural, e no fim o meu back-end é socket. A minha limitação é 7 portas que eu posso abrir via socket. Então não adianta eu fazer todo esse desenho, sendo que eu tenho uma limitação de scale. Mas segregue, para você identificar o teu problema e atacar esse problema. É o que a gente aconselha. Se você tem a API e você não quer entrar no mérito de microserviço ou de facades desenvolvidos, e o seu back-end por si só ele já disponibiliza um HTTP, ou até mesmo um banco de dados, não traga negócio para o teu gateway. Se você for trazer alguma coisa para o teu gateway para acelerar a tua exposição, ok, não vejo problema. Mas no requisito de contratação do gateway, para o seu time de dev, permita a criação de scripts para transformação de dados, não é um problema, mas lembrando que você está aumentando o lock-in para esse produto. Então, tenta dividir isso. E da mesma forma que você vai dividir, tenta automatizar os teus processos. Tá? Isso aqui é um exemplo, não ia dar tempo para fazer uma demo, mas isso aqui é um exemplo de um pipe de teste que o time de dev faz, a SimSeed apoia os nossos clientes a desenvolver esse pipe, mas basicamente os gators, os principais gators, e a SimSeed não está fora desses principais, disponibilizam várias APIs para integrações. Então esse aqui é um pipe executado que a gente, via regras do gateway, a gente consegue exportar isso e via API a gente consegue fazer a interação. Então, tenta analisar se o teu vendor do gateway, ou se vocês já são clientes de SimSeed, falem comigo, a gente tem esses pipes, a gente pode apoiar. Para quem usa o Jenkins, nos plugins, colocam lá SimSeed, vocês vão ver esse plugin, vocês vão poder ver a documentação, é bem interessante. Segurança. Como eu falei, tente abordar a segurança de autenticação, autorização, mas tente seguir o verdadeiro ALF, por exemplo, se for o caminho de vocês. Literalmente, leia o RPC, leia a definição. Está na versão 2, vai sair a 3. Inclusive, o implicit, a estratégia implícita está saindo da 3, porque o implicit era usado muito para aplicações single page. Então, assim, tem vários sabores de autenticação e autorização, tenta definir um sabor, e se tem a definição, utilize a definição, porque tem um porquê. Tem um motivo que foi definido aquilo. Então, tenta descobrir o porquê foi o motivo e não customize. Uma coisa é se você comprar um RP de 20 anos e você customizar ele inteiro. Pô, se ele está 20 anos no mercado maduro, tenta entender por que ele está há 20 anos e por que ele está oferecendo uma solução muito boa. Então, utilize verdadeiramente as estratégias de segurança. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu sigo o pessoal da OASP e eles estavam com um report de 2017 há muito tempo. Né? E eu sigo o pessoal da OASP. E aí já tinha anunciado há 19 dias que ia sair um report Top 10 OASP voltado para API Security. Só que estava no Git e eu estava no F5 lá tentando ver os reviews e não estava atualizando. Só estava com a gente vai ter. E ontem, para minha surpresa, saiu o top 10. Então, rapidamente editei a apresentação. Isso aqui é o de 2017, depois a gente vai oferecer essa apresentação para vocês. Aqui, a gente só está mostrando como a SimSeed, pelos seus interceptors, consegue atender o top 10, mas eu acho que o mais interessante a gente ir para o review novo de 2019 que saiu ontem. Então, assim, e que está muito. E uma coisa legal, está muito análogo aos pilares que eu estou falando. Lembrando, casinha de madeira é básico. Então, assim, o básico que eu mencionei nos slides anteriores já atende o top 10 que saiu ontem o review. Tá? No próximo slide tem até o link. Então, assim, rapidamente,
O Level Access Control é uma coisa que é um problema hoje. Então, como se atende isso? Tem o AUF, que é a parte de autenticação, e a parte de autorização. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que o seu cliente está acessando. Então, tenta limitar isso, tenta monitorar isso. A parte de broker, de authentication. Eu vi lá no review, no report, são 2 páginas que falam só desse segundo item. Eles falam, no fim das contas, o pessoal está usando o AUF do jeito que eles querem. Só tem nome. Like o AUF, né? A gente não pode nem usar, que é um AUF 2. Então, use o verdadeiro AUF. Tá? Tente baixar frameworks que implemente isso. Ou verifique se o seu gator faz isso. Tente usar o verdadeiro. Bem rapidamente, que eu tenho mais 3 minutos. Bom, tem a parte de data filtering, que os dados trafegados, às vezes, você não sabe o que está entregando. E aí, para quem foi numa palestra de GraphQL, e na anterior dessa também falou sobre o GraphQL, excelente, pessoal. Utilize, é hype, é buzzwords, já há uns 2 anos pelo menos, mas cuidado. O GraphQL, ele é muita informação. Então, no nível 3 aqui, o pessoal está expondo muito, está expondo muita informação. Toma cuidado que vocês exponham. Não estou falando para vocês não irem para GraphQL, mas com certeza vocês tenham certeza que vocês estão expondo. Uma estratégia legal é vocês usarem o conceito de ratios. Para quem conhece, é a parte de hiperlink. Então, se a pessoa quer mais informação, dá um hiperlink request lá. Que aí a pessoa vai acessar o hiperlink que tem mais informação. O que é interessante? Se ele não tiver autorização, vai aparecer lá uma negação, uma negativa, um status code, e ok, não tem problema. Mas você não expôs mais do que efetivamente ele possa enxergar essa informação. Nível 3. Tá? Bom, payload size, a parte de lock resource, o rate limit, que aconteceu recentemente na Guerra Infinita, o Zé está até aqui, na Guerra Infinita, de um cinema, e começou a vender do nada, assim. Pra gente foi um Black Friday de surpresa na SimCidia. Escalou mais de 17 gateways. No fim, o que estava acontecendo? O back-end não estava aguentando. Então, é melhor que impeça o request de uma centena de pessoas do que de uma milhar. Porque quando cai o back-end, cai todo mundo. Então, implemente conceitos de page size, limites e planos também. Não vamos deixar acessar tudo. Então, assim, essa apresentação vai para vocês, mas são itens que está muito coerente que a CalASP disponibilizou. Tem um link aqui, que esse aqui é diretamente do PDF, eu acho que no celular não abre, não sei porquê, não abriu, mas abre no PC. E esse Git é o que eles estão atualizando. Não se assuste, se vocês entrarem no PDF e tiver as primeiras páginas vazias, é porque é uma release, tá? Ainda não é a final. Mas tem muita coisa legal. Todos esses índices que eu estou falando para vocês aqui, eles explicam no detalhe, e o mais legal, a ASP está oferecendo um projeto de teste. Você pode baixar o projeto e ele vai te explicar a implementação de todas as soluções. Tá? Isso é bacana. Tá? Acompanhe esse Git aqui. Um outro ponto, também voltado para o pilar de DevSecOps, é a parte de operação. Mais uma vez, ofereça DevPortal para o seu parceiro. DevPortal não é só para o seu parceiro externo, é para o parceiro interno também. Tá? Muitas vezes, a primeira exposição sempre é o cliente interno. Então, disponibilize DevPortal por CMS frees ou por CMS pagos, enfim. Disponibilize, organize. É melhor você organizar agora do que 1, 2 semanas você usar um design diferente e quebrar todas as APIs. Bom, tem mais coisa da parte de monitoramento e troubleshooting, a parte de usabilidade, enfim. Acompanhe o que o seu API está fazendo na operação. Somente assim que você vai saber que tem que escalar de noite, ou até mesmo, aconteceu recentemente na SimCidia, de definir uma estratégia de marketing, porque nesse horário o pessoal está usando a tua API. Tá? Bom, dúvidas não vai ter, só depois. E tem um Leia-me aqui, que é a base de tudo que eu apresentei aqui para vocês. Pode entrar, esses links funcionam. E é bem interessante. Desculpa, tive que correr no final. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente vai estar do lado de fora para qualquer dúvida. Isso aí. Valeu, pessoal.